Fala pessoal, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Mais um vídeo dentro do canal. Pessoal, dando sequência aos nossos treinos, vamos lá. Saiu recentemente no canal, treino de leg day. Agora a gente vai estar passando um treino de upper, treino de superior. Ambiente diferenciado. Retroflex, agora, oficialmente. Quem não veio, venha. Faz total diferença. Maquinário, a gente vai estar passando com vocês aqui, a gente está no último andar. Essa máquina aqui da Leverage, pessoal, que é da Flex. Qual que é o grande bizu dessa máquina? Talvez muitos de vocês vejam que vai ser uma máquina de puxada normal, né? Então um puxador convencional, só que não é. Por quê? A principal diferença está onde? Está justamente que a gente tem dois anilheiros, né? Então a gente tem um anilheiro de cima e um anilheiro de baixo. Qual que é o grande bizu, pessoal? Através desses anilheiros daqui a gente consegue manipular perfil de resistência, né? Porque na hora que a gente está puxando, o anilheiro de cima, ele se afasta do eixo. Na verdade, o anilheiro de cima, ele vai se afastando, e depois ele começa a se aproximar e o de baixo vai só se afastando. Então a gente trabalha com diferentes braços de alavanca e diferentes perfis de resistência, sobrecarga e comprimento curto, sobrecarga e comprimento longo. E também pela diferença, pelo tamanho do anilheiro, pela distância do braço de alavanca do anilheiro, o anilheiro de cima deixa muito mais leve, o anilheiro de trás deixa muito mais pesado, porque ele está muito mais distante do eixo. Então é uma máquina bem diferente em questão de puxada, né? Porque quando a gente fala de uma puxada convencional, vai ter um perfil de resistência fixo, aqui a gente consegue estar manipulando. Essa aqui é uma low roll, talvez muitos de vocês já devam ter visto esse estilo de máquina mais padronizado. Essa máquina daqui ela é da Hammer, se eu não estou enganado. Eu acredito que ela seja da Hammer, só que isso daqui foi um dos primeiros modelos a ser feito. Hoje tem muitas academias que têm essa mesma máquina, no padrão cinza, né, da Hammer, essa daqui tá branca, acho que o Rocha pintou, inclusive. Eu particularmente não gosto dessa máquina, mas essa daqui é o primeiro modelo que a gente tem dessa máquina. Aqui é uma Dorian Yates Row, né, ficou muito famosa, é óbvio, pelo nome da máquina. O Dorian Yates fazia essa máquina, que é o quê? É basicamente que uma remada baixa, se a gente fosse trabalhar. É basicamente que uma remada baixa. Por que eu digo uma remada baixa? Por onde que a gente traz o braço. É uma remada que a gente rema rumo ao quadril. É uma remada muito pensando em latíssimo, principalmente. A gente consegue ter um trabalho de upper back, mas a gente consegue ter um plano favorável para a gente estar trabalhando latíssimo. Essa máquina, inclusive, é o mesmo modelo que o Dorian Yates fazia. Antiga pra caramba. Tem algumas academias que tem essa máquina, mas já não é o mesmo modelo, já é um modelo muito mais atualizado. Essa puxada aqui, que é um lat pull down, exatamente igual que o Dorian Yates fazia, exatamente igual. Essa aqui, na verdade, é a máquina do Dorian Yates, vocês assistiram o Blood and Guts. Vou pedir para Elo deixar um trecho para vocês verem. É exatamente a mesma máquina. Também muitas academias têm esse padrão já tem esse padrão de lat pull down. Qual que é a diferença dessa máquina daqui? Ela é muito mais pesada que o convencional, mas assim, ridiculamente mais pesada que o convencional. Eu já coloquei aqui umas 4 placas e meia, 5 placas num lat pull down desse convencional. Aqui colocar 3 placas e meia já fica muito mais pesado. Então essa máquina aqui, esse modelo, era exatamente igual ao do Dorian Yates. Exatamente igual. Aqui a gente tem uma remada, aqui já não foge muito do que a gente tinha. Aqui a gente tem uma remada com plate load também, pesada pra caramba também, pessoal. Muito pesada. Suporte do peito, então a gente consegue trabalhar uma remada quase que horizontal também. Muito parecida com uma Dorian Yates Row, em termos de trajetória, só que a gente consegue trabalhar muito mais upper back nessa daqui. Aqui a gente tem máquina de crucifixo invertido. Então a gente deixa com a cara aqui e faz extensão de ombro. T-bar row, né? Então remada cavalinho. Essa remada da Paramount, inclusive, é pesada pra caramba. Então qual que é o bizu aqui? Quando a gente deixa o peito equilibrado no encosto, a gente consegue ter muito mais estabilidade. Diferente da remada convencional, essa aqui também já é bem mais comum, esse tipo de remada da Hammer aqui, esse T-bar row. Pergunta curiosa também, porque eu sei que alguns de vocês já viram esse tipo de máquina. A gente consegue colocar as anilhas tanto no anilheiro da frente quanto no anilheiro de trás, né? Aquela da Cybex também é a mesma coisa. O que muda? Quando a gente coloca no anilheiro da frente, pessoal, o braço de alavanca ele é muito mais distante, né? Porque aqui a gente vai ter o nosso braço de alavanca e aqui a gente tem o nosso ponto fixo, certo? Nosso eixo. A distância daqui até aqui é infinitamente maior
do que aqui até aqui, certo? Então quando a gente coloca anilhas no anilheiro de trás, fica muito mais leve. Por isso que você que coloca muita celota de peso no anilheiro de trás, fica mais leve justamente por causa disso. Só que tem um grande problema, né? Por que essa máquina é interessante? Talvez muitos de vocês vão falar, caramba, Gustavo, mas aí é idiotice, né? Por quê? Porque eu vou colocar anilha só no anilheiro de trás, vai ficar muito mais leve. Só que qual que é o problema de uma remada cavalinho ou uma remada curvada, pessoal? O problema da remada curvada ou da remada cavalinho é que quando a gente passa de um determinado ponto de peso, por exemplo, eu tenho 100 quilos. Se eu coloco 100 quilos numa remada cavalinho, qual que é a tendência? O centro de massa, o centro de gravidade, ele vai se deslocar para fora do meu corpo. É exatamente por isso que a remada curvada, ela deixa de ser curvada. Conforme você vai colocando cada vez mais peso, fica cada vez mais difícil de manter o tronco paralelo ao solo, justamente por esse deslocamento do centro de massa. Quando a gente consegue manipular o anilheiro, onde a gente deixa, a gente consegue colocar muito mais peso na remada cavalinho ou na remada curvada, e ainda assim manter a remada, o tronco curvado ao solo. Mais uma vez, ferramentas da máquina para a gente conseguir progredir cada vez mais. Então é não ser idiota, saber usar os recursos da máquina. Aqui a gente tem uma barra fixa, mais uma vez um crucifixo invertido. Essa remada que eu tinha visto da última vez, da Precor, qual que é o bizu dela? Olha como é que ela se abre conforme a gente faz a remada. A gente fica num plano e numa situação muito favorável para a gente trabalhar o quê? Principalmente romboide, redondo maior, posterior de ombro. Então fica quase que uma remada aberta. Só qual que é o grande pulo do gato, pessoal? Via de regra, esse tipo de remada daqui é uma merda. É um lixo. Só que essa remada é muito boa. E aqui mostra o quê? O poder de ter boas máquinas em nossas mãos para conseguir tirar a utilidade. Tem uma discussão bem idiota, que eu acredito que seja, que é máquinas versus pesos livres. É totalmente diferente, né, pessoal? Por quê? Por mais que eu goste bastante de máquinas, seja a favor de trabalhar com máquinas, a gente sempre precisa fazer a pergunta que é qual máquina? Né? Ah, eu gosto mais de fazer um hack do que um agachamento livre. Tá, mas qual hack que é? Porque tem muito hack que é uma merda, né? Tem muito hack que é ruim. Se a máquina for ruim, vale muito mais a pena você tirar proveito do peso livre. Então saber identificar as máquinas, saber categorizar as máquinas é importante também. Vamos para a próxima máquina, aquela ali tá manutenção. Essa máquina aqui, pessoal, na minha visão, é a minha máquina favorita para dorsal. Vocês já devem ter visto muito esse tipo de máquina. Eu vou até fazer um movimento, por quê? Porque ela é uma máquina muito comum. Deixa eu só reduzir esse peso aqui, que é onde a gente consegue fazer o quê? Basicamente com uma remada neutra, pensando 100% em upper back, 100% em upper back. A gente consegue fazer tanto neutra quanto mais fechada aqui, pensando mais ainda em upper back. Eu não gosto muito, eu prefiro dar pegada neutra. Só que essa máquina, ela é incrivelmente confortável. Mas assim, é ridícula de confortável, pessoal. Eu posso até falar, essa máquina daqui é da Cybex, né? A Hammer tem uma máquina exatamente igual a essa daqui, que é uma bela de uma bosta. É horrível. É um lixo. Essa máquina daqui, ela é incrível. Pra mim, é a minha máquina favorita. Se eu pudesse escolher uma máquina de dorsal pra fazer, pensando em upper back, seria essa máquina. Pensando em latíssimo, seria esse lat pull down daqui. O que mais? Aqui a gente tem uma Chinese roll. Então a gente consegue ficar com o peito estufado. A gente consegue ficar com o peito travado e fazendo uma remada curvada, basicamente, certo? Eu particularmente gosto muito também. Gosto pra caramba. E essa máquina daqui também é incrível, pessoal. É uma máquina da Magnum. Ela se assemelha muito àquela máquina que a gente passou lá na ponta lá, de upper back, que eu falei que era aberta. Aqui a gente tem inúmeras pegadas que a gente consegue estar trabalhando. Tanto uma pegada supinada, que é incrível. Tanto uma pegada neutra, que é incrível também, quanto uma pegada pronada. Eu gosto muito dessa pegada supinada dela. Olha que interessante. Eles deixam um apoio de joelho aqui, de coxa, onde eu consigo fazer pressão interna para conseguir me estabilizar ainda mais. E por que essa máquina é tão boa? Por alguns motivos. Primeiro, pessoal, a trajetória dela, ou seja, esse arco de movimento aqui, ó, é uma coisa que vocês podem estar analisando. Então eu percebo o arco que a máquina faz, como ela vai se encaixando. Não só isso. Olha a quantidade de peças finas que a gente tem na máquina. Olha essa peça daqui, como é que ela vai se encaixando, como é que ela vai girando, para permitir que a máquina ela se encaixe até você. Qualquer outra máquina convencional, isso aqui não iria existir. E aí ia ficar quase que um pêndulo, ia ficar um bâmbulo. A máquina ia ficar se aproximando, jogando para você, só que no formato de um pêndulo. Aqui esses mecanismos finos e precisos garantem que o movimento ele seja... A palavra seja realmente um movimento gostoso de ser feito. Porque vocês já devem ter percebido que muitas máquinas elas fazem trancos.
Você sente o tranco da máquina, ó, clac, 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 clac. Seja a própria engenharia da máquina, o mecanismo dela, ou seja a própria falta de aderência entre polia, roldana, o que quer que seja. Mais uma vez, por exemplo, essa máquina aqui eu acho muito valiosa pensando em upperback. Se você não tem uma máquina dessa, ou se você não tem uma máquina boa dessa daqui na tua academia, tu faz o quê? Uma remada curvada, tu pode fazer uma seal roll, tu consegue adaptar essa Chinese roll que a gente mostrou aqui. Por exemplo, Gustavo, não tem esse banco aqui para fazer, o que eu posso fazer? Você pode pegar um banco normal, convencional, você tomba ele para deixar num banco de 60 graus, o que tu faz? Você consegue fazer tanto com barra com halteres, tu pegaria e ficaria aqui, né? Você apoiaria essa parte aqui no banco e você faria a remada aqui. Então saber adaptar e saber trabalhar com as ferramentas que vocês têm, pessoal. Mais uma vez, quem for de São Paulo, vem aqui na Retroflex, porque vale muito a pena. Aqui do último andar a gente já matou tudo. Vou começar a puxar algumas máquinas de costas. Depois no próximo andar, quando a gente for falar de peito, a gente faz um overview também das máquinas de lá, que tem muita máquina boa. Tem uma máquina da Strive que chegou recentemente, que o Rocha trouxe, de perfil de resistência variado também, né? Onde a gente tem 3 aneiros para estar brincando. Muitos de vocês têm dúvida, a gente passa isso por lá também. Até para vocês terem conhecimento e quando... Espero eu que se deparem com isso, saberem utilizar. Mas é isso, agora vamos lá para o nosso treino de upper. Mais uma vez, gostou até aqui? Se inscreve no canal, deixa o seu joinha, comentário, perguntas, sugestões de próximos vídeos. E vamos lá, pessoal, vamos começar o treino. Aqui a gente tem uma máquina de lat pull down, como o próprio nome já diz, pessoal, lat pull down. Então a gente vai ter uma máquina de lat, de latíssimo. Então esse exercício aqui ele é primariamente pensando em latíssimo, pessoal. Essa é uma máquina para a gente fazer com uma pegada supinada. Pegada supinada, portanto a pegada voltada para a nossa cara. Alguns bizus importantes, pessoal. Primeiro bizu importante, a altura do banco. Por que, Gustavo? Por que isso é importante, sendo que a gente está falando de um exercício de dorsal? Porque a altura do banco vai determinar algo que é muito importante, que é isso daqui. Exatamente isso daqui, pessoal. Que é o quê? Onde o meu cotovelo vai se ancorar no meu quadril. Se eu coloco muito baixo, se eu fico muito para baixo, meu cotovelo vai ficar aqui. Se eu fico muito para cima, o meu cotovelo vai ficar aqui. Ou seja, mantenha os 90 graus aqui, que já vai dar excelente. 90 graus de flexão de joelho, tá bom? Segundo ponto importante, trajetória do braço. É fundamental que a gente tenha essa trajetória em J, tá? Então a gente tá com o braço na nossa frente e ele caia no nosso quadril. Isso é fundamental. O cotovelo ele sempre vai apontar para baixo, pessoal. Ele sempre vai apontar para baixo. O cotovelo ele nunca vai apontar para trás. Eu nunca quero fazer isso daqui, ó. Não é isso. É isso. Não é isso. É isso. Segundo ponto. Terceiro ponto importante. Vocês percebem que isso daqui está à nossa disposição. Para que isso serve, pessoal? Para você literalmente fazer força e eu consegui fazer isso daqui, ó. Na verdade, aqui ainda está um pouquinho solto. Pronto. Isso. Para quê? Para quando eu estiver fazendo força na minha última repetição próxima da falha, eu tenho o máximo de estabilidade, eu não fique sambando na máquina. Eu não fique indo para frente e para trás, nem o meu quadril levantando. Isso aqui é a mesma analogia que eu trouxe no vídeo da cadeira flexora, pessoal. Inclusive, se você não viu, veja. A mesma coisa, você manter o máximo de estabilidade. Terceiro ponto. Quarto ponto, uma peculiaridade dessa máquina, pessoal. Qual que é uma peculiaridade dessa máquina? Essa máquina daqui, ela tem um perfil de resistência totalmente o oposto do que a gente vê nas máquinas de costas convencionais, tá? E até mesmo exercícios livres, remadas curvadas, serrote, remada cavalinho, que é o quê? Essa máquina ela tem um perfil de sobrecarga em comprimento curto. O que isso quer dizer, Gustavo? Que cargas d'água isso quer dizer? Quer dizer que fica mais difícil aonde? Exatamente aqui. Quando eu estou encurtando, quando eu estou contraindo, quando eu estou fazendo a concêntrica do meu latíssimo. O que isso quer dizer, Gustavo? Isso quer dizer que esse exercício, se você deixa para colocá-lo no final do treino, você está ferrado. Por quê? Porque quando a gente está com o nosso músculo se encurtando, pessoal, é onde o nosso músculo ele é mais fraco. E eu acabei de falar que esse exercício deixa muito mais pesado aqui, onde o nosso músculo é o quê? Mais fraco. Quando o treino vai passando, a gente vai acumulando fadiga e tendo dano muscular. A gente perde capacidade de produção de força. Então, se no final do treino você tem menos força e você deixa um exercício que ele é mais pesado, onde o músculo é mais fraco, vai dar merda. Então esse daqui é um exercício, pessoal, que via de regra vocês devem colocá-lo no começo do treino se vocês querem tirar o máximo de proveito dele. Gustavo, eu não quero dar ênfase no meu latíssimo, quero dar ênfase em upper back, eu vou precisar deixá-lo no final do treino. Tá tudo certo, desde que tu saiba que tu vai perder potencial de progressão de carga.
tá? Então essas 4 características, one-on-one, tudo desse lat pull-down daqui, e essa máquina daqui ela já está muito comum na grande maioria das academias, tá, pessoal? Acho que muitos de vocês encontram ela. Se vocês não encontrarem ela, vocês conseguem adaptar facilmente, que é o quê? Pega um cross, pega um banco inclinado 45 graus, bota o banco inclinado e faz uma puxadinha no cabo. É claro que vai ser diferente, mas a mecânica vai ser muito parecida. O grupo muscular-alvo que vai ser ativado vai ser muito parecido, que vai ser justamente o nosso latíssimo do dorso. Principalmente essa região, essa musculatura daqui. Essa região da musculatura do latíssimo do dorso é justamente o que vai estar dando mais largura em termos de costas, né? Que é justamente onde a maioria das pessoas peca. Então vamos lá, pessoal. Já fiz uma série de aquecimento. Mais uma vez explicando para vocês, série de aquecimento. Vamos estar trabalhando com 10 a 15 repetições, vamos progredindo carga, ficando aí na faixa de 2 a 6, 1 a 5 repetições, colocando cada vez mais peso, ficando ainda bem longe da falha e progredindo até a gente chegar no nosso peso máximo. Faz muito tempo que eu não faço essa máquina, então vou talvez ter que fazer 1 ou 2 séries de progressão a mais para achar o ponto certo da máquina. Bora lá. Mais uma plaquinha. 20 quilos. Nossa. Eu falo que essa máquina pesa mais que as de hoje em dia. E essa anilhazinha que é compacta? Essa anilha é compacta, gurizada. Mais, vocês estão vendo, é 20, né? Esse aqui é de 20, se liga aqui no raio, ó. Ó, ela é pequenininha, mas pesada pra burro. E é engraçado, né, pessoal? Porque tem muita gente que quando vem aqui, ou quando pega essas anilhas aqui, ó, pode ser até essa daqui, ó. Mas aqui tem 10 quilos. A pessoa fala, nossa, mas parece que pesa mesmo 10 quilos. Parece que pesa, mas porra, gurizada, não dá pra comparar anilha de ferro com essas anilhas daqui, ó. É que aqui o Roche nem tem. Mas aquelas anilhas siliconadas, né? As grossas, né? Não tem como comparar, gurizada. Se vocês pegarem essas anilhas e pesarem ela, vai ter grande diferença em termos de proporção de peso. Eu já peguei anilha de academia grande que a gente pesou as de 20 quilos e tinha 17, 16. Faz muita diferença. Faz muita diferença tu pegar o aço da anilha, a anilha de aço e a anilha borrachada ou siliconada. E é engraçado, porque essa máquina aqui eu geralmente faço com 90 quilos, aqui tá com 60 e já tá pesado pra burro já. Sabe o que é o engraçado, gurizada? Vocês devem ter percebido que aqui, propositalmente, eu tenho certeza que isso foi proposital, o Roche ele arrancou essa borracha daqui onde a gente pega, né? Por quê? Porque aqui a gente consegue passar o strap com uma maior facilidade, não pega na borracha. Segundo, fica mais fino, a gente consegue abraçar melhor. Vocês já devem ter visto, e é uma idiotice do caramba, tem muita gente que compra aqueles, eu não vou falar o nome para não tomar um processo, mas é um negócio que você coloca aqui e fica mais gordinho. A galera coloca para fazer rosca, etc, etc. O negócio fica, tua mão fica parecendo que tá segurando um macarrão de piscina, saca? É uma bosta isso daí. Porque tu não vai conseguir fechar a mão, tu não vai ter gripe, e o pior, tu compra o fat... Nossa, quase que eu falei. Você compra o produto, você coloca aqui e aí você passa o strap. Aí não faz sentido nenhum, né? Então o mais importante aqui é a gente conseguir fechar a nossa mão. E outra dica, tá, pessoal? Na hora que vocês forem pegar, isso aqui é muito importante. Deixa eu ver se eu consigo puxar aqui, ó. Na hora que você for passar a mão na barra, parece idiotice isso, mas passa a mão por cima, fecha com o dedão por cima. Tem um estilo de pegada do powerlifting que eles fazem o oposto, né? Eles fazem a pegada por baixo do dedão. Principalmente para fazer levantamento de terra. Tem muita gente que traz isso e incorpora... É o quê? Isso. Que a pessoa ela usa o dedão de hook, de grip e passa os dedos por cima. Fica sem a unha. E fica sem a unha. É um tipo de pegada que dá pra fazer nessas máquinas de remada também. Eu não curto, mas tem muita gente que gosta. E a pessoa traz do terra, né? Porque isso é uma técnica do powerlifting pro terra e traz aqui pras máquinas de puxado ou de remada. Eu não curto, tá? Mas vocês vão ver, eu dificilmente uso strap, tá, pessoal? Eu não uso strap. Eu só uso strap pra fazer shift, basicamente. Por quê? Porque eu não sinto necessidade. Aqui eu consigo fechar bem a mão, tranquilo, fecho no dedão. E eu vejo que muitas pessoas... Eu não sou contra strap, tá, pessoal? Não sou contra strap.
Mas eu vejo que muitas pessoas elas ficam viciadas em usar strap, elas usam até na série de progressão e na série de aquecimento, porque viciou tanto que o antebraço, a pegada dela, não tem nem força de pegada. Então ela não consegue nem fazer a série de progressão sem o strap. Nunca faça isso, tá? Eu já estive nesse lugar. O que eu fiz? Eu parei de usar o strap, me reacostumei, meu antebraço foi começando a ter cada vez mais gripe, as musculaturas extensoras e flexores do dedo foram começando a ter cada vez mais gripe, e hoje eu não uso mais strap, só uso salvo basicamente para fazer stiff. Então toma cuidado para você não ficar, eu não vou dizer viciado, tá? Mas usando o strap, ser dependente do strap, usar de uma muleta, tá? A mesma coisa serve para, daria pra gente até fazer um vídeo sobre isso, sobre joelheira, faixa de joelho, munhequeira, cotoveleira, faixa de cotovelo, etc. Tá? Os acessórios de treino, eles são acessórios, eles não são obrigatórios, tá bom? Agora, pessoal, eu vou ser bem sincero, tá? Eu vou testar esse peso daqui, 7,5. Na máquina convencional da Hammer eu já coloquei 92, 95, mas como eu falei, a mecânica dessa máquina muda, não só a mecânica, mas o peso da máquina. Essa máquina é muito mais pesada, ela por si só ela é mais pesada do que as máquinas de hoje em dia, então isso aqui já tá muito pesado, e vamos lá. Nossa, pior que ficou pesado pra caralho. Puta que pariu. Outra dica importante, gurizada. Exercícios unilaterais, tratem os lados como separados. Faz o lado esquerdo, descansa, faz o lado direito. Por quê? Primeiro, pensando em fôlego. A falta de fôlego já vai aumentar a percepção subjetiva de esforço do segundo lado. Segundo, a questão de fadiga. Quando você faz um lado, tu já vai gerar fadiga a nível do sistema nervoso central, que vai impactar do lado oposto. Então, tratem os exercícios unilaterais como exercícios separados. Lado esquerdo, descansa. Lado direito, descansa. Esquerdo, descansa. Direito, descansa. E assim por diante, tá? Isso é importante. Vocês vão perceber que, porque via de regra, o que vai acontecer? Você vai fazer um lado, via de regra, você vai perder umas 2, 3 repetições do outro lado. Mas não só isso, você tende a perder ainda o sinal hipertrófico daquele lado pelo grau de fadiga do sistema nervoso central. Dá esse descanso, vai para o outro lado. Mesmo que você perca as repetições, que pode acontecer, você não vai perder o sinal hipertrófico, o estímulo hipertrófico por causa dessa fadiga. Vocês podem ter percebido também que eu fiz um jogo, né? Por quê? Porque aqui, pessoal, eu estou num ponto extremamente alongado do exercício. Para eu sair daqui para cá, se eu fosse pela força natural, eu perderia uma capacidade de produção de força absurda. Então eu uso a minha outra mão para dar um empurrãozinho, como se fosse uma ajuda externa, né? Como se fosse alguém me ajudando, para eu sair de um ponto otimizado. Por quê? Porque se eu saísse daqui e começasse a fazer força de maneira ativa, eu ia perder quase que umas 2, 3 repetições. De graça. Então isso é malícia de treino também, pessoal. Saber dessas manhas de quando usar e por que usar. No caso, eu estou explicando aqui a vocês a por que usar. E também vocês vão perceber que eu vou dar essa jogada e eu vou sair exatamente do ponto de contração. Que é para eu já ter o sinal de tipo assim, tá bem pesado. Sem mais palavras.
2 séries válidas, pessoal. Aqui somente. Depois, provavelmente, nas outras remadas a gente vai fazer talvez só uma série válida. Ou 2, vai depender. Agora, hoje eu quero brincar aqui um pouquinho. Então, deixar de lado um pouco o preciosismo de volume. Via de regra, eu faria aqui 2 séries na puxada, 2 séries numa remada só. Seriam 2 máquinas. Mas aqui, como a gente tá na junk, talvez eu faça mais uma máquina de remada para brincar um pouquinho. Junk. Foi mal, Rocha, desculpa. Corta aí. Mas como a gente tá na como a gente tá na Retroflex, então vai dar para brincar um pouco mais em questão de tipo de maquinário, tá? E acho que é isso. Tirar o peso e aí a gente conversa um pouco, troca mais uma ideia sobre outra máquina de remada. Vamos lá, pessoal. Junkyard, para quem não conhece, era o antigo nome da academia do Rocha, do Sizing. Agora é Retroflex. Então, assim, como eu conheço o Rocha já de muito tempo, o nome Junkyard, né, fica na cabeça. Inclusive, para quem não conhece, para quem não sabe, gurizada, o Rocha foi meu primeiro treinador, meu primeiro coach. Foi meu coach durante quase que 5 anos. Depois eu encontrar com ele pra gente trocar uma ideia. Mas ele foi meu coach por quase 5 anos. Eu contratei ele quando ele tinha, acho que uns 2.000 seguidores no Instagram. 2, 3.000 seguidores. Então eu conheço ele já desde 2017. Acho que foi 2017 ou 2018. A gente testou absolutamente tudo que a gente podia junto. Então eu tenho um carinho muito grande por ele. Tenho um carinho muito grande pela Junk, pela Retroflex. Foi a primeira academia que eu, inclusive, fiz um curso com ele, fiz um workshop com ele. Então, querendo ou não, o Junkyard sempre vai ficar na memória, sempre vai ficar. Mas é um carinho muito grande pelo que ele conseguiu construir agora da Retroflex. Remada na horizontal, com o peito, suporte no banco, pegadas. Aqui a gente consegue estar fazendo diferenciação, vai ser um ponto que a gente vai estar trazendo. Distância do encosto, altura do banco, tudo isso que a gente vai estar vendo nesse 101. E também um ponto muito importante que muitos de vocês têm dúvida, que é movimentação escapular, a maldita escápula que todo mundo fala. 4 pontos que a gente vai estar falando. Vamos começar pelos mais fáceis, pessoal. Altura do banco. O que é o mais importante? A altura do banco ela vai determinar o quê? Como que o nosso peito vai estar no encosto. O que é o mais importante? Que basicamente o nosso mamilo fique quase que na linha superior aqui do peito. Então coloca aí uns 3 dedos, 2 dedos entre linha do mamilo e o limite superior do encosto. Por que isso é importante? Vai estar determinando o quê? A nossa trajetória do nosso braço em relação ao direcionamento para o nosso upper back, para a nossa parte superior das costas. Então a altura vai estar determinando basicamente como que a gente vai estar posicionado, as nossas costas estarão posicionadas neste movimento. Porque se a gente fica muito alto, esse movimento ele vai ficar aqui, certo? Se a gente fica muito baixo, esse movimento vai ficar assim. Então a gente precisa achar o ponto certinho, onde a gente vai conseguir direcionar o nosso cotovelo exatamente para o meio para cima das costas. Então, a gente já matou aqui a altura do encosto, certo? Mas via de regra, pessoal, vai dar esses 90, 80 graus de flexão de joelho aqui. Distância do encosto. Aqui a gente tem um erro muito comum que é o quê? A gente pega e vê a gente fazendo isso aqui, ó. Por quê? Porque a pessoa fala, não, eu preciso alongar o máximo que eu posso as minhas costas. Eu preciso sair daqui, ó, quase que perdendo os meus braços. Tem um grande problema, né, pessoal? Que é o quê? Trabalhar com músculo alongado é interessante, até onde o que a gente sabe na literatura e na ciência de fato é importante. A gente consegue tirar vantagem e benefício trabalhando com a musculatura levemente alongada. Só que tem um problema, pessoal. Quando a gente faz isso daqui, o nosso latíssimo, o nosso músculo do upper back, parte superior das costas, romboide, redondo maior, redondo menor, eles estão o quê? Num hiperalongamento. Não só isso. Aqui tá até muito grande pra mim, mas para eu fazer isso daqui, pessoal, ó, eu tô quase que fundindo aqui meu peito no encosto. Mas eu tô pegando aqui, ó. Pra eu fazer esse movimento aqui, ó. Eu preciso me ajeitar primeiro, mas percebe, ó. Eu saí de ó. Eu tô num hiperalongamento. Entrei. Só que, qual que é o bizu? Pra eu fazer esse movimento aqui, ó. Pra eu alocar as minhas costas na posição onde ela é mais favorável para produzir força e uma posição mais favorável para hipertrofia, quem faz esse movimento aqui é principalmente quem? Deltoide posterior, pessoal. Deltoide posterior. Não só isso, a tua musculatura das costas está tão hiperalongada que ela não é nem capaz de produzir força. Ou seja, você sair dessa posição daqui é totalmente desfavorável para... Eu não estou nem considerando latíssimo, porque aqui não é um movimento para latíssimo, é mais para a parte superior das costas. Romboide, redondo maior, redondo menor. Essas musculaturas, elas estão tão hiperalongadas nesse ponto daqui, que elas não vão ser capazes de produzir força. Quem vai fazer daqui vai ser basicamente o deltoide posterior, primariamente. Então é zero interessante a gente trabalhar com esse grau de amplitude, pensando em hiperalongar as costas.
É legal trabalhar com uma boa amplitude, é importante, mas existe um abismo de diferença entre alongar e hiperalongar, tá? Qual que é uma posição interessante? Isso aqui é uma posição interessante. Por quê? Porque eu já tô com as costas o quê? Quase que avancadas aqui. É diferente de quando eu tava aqui. Eu já tô aqui já, ó, pra pegar e fazer um movimento aqui. Pronto, acabou. Simples. Pegadas, terceiro ponto. Pegada neutra, pegada pronada. Via de regra, pessoal, nesse tipo de máquina, onde o quê? Onde o nosso trilho ele é fixo, eu gosto de trabalhar com pegada neutra. Onde que eu gosto de trabalhar com uma pegada pronada? Nessa máquina daqui que a gente já mostrou em outra parte do vídeo, aonde ela se abre. Aí eu acho legal. Via de regra, quando a máquina ela é fixa, quando o braço da máquina é fixo, eu não gosto de trabalhar com uma pegada pronada, porque via de regra vai ser muito desconfortável. Via de regra. Então eu prefiro a pegada neutra, que ela é muito mais anatômica e muito mais confortável, tá? Mas aqui é uma questão de conforto, principalmente. Por mais que sim, se a gente pegar uma pegada pronada aqui, a gente vai conseguir trabalhar deltoide posterior, alguns feixes do trapézio, mas via de regra vai ser uma máquina para upper back, para a parte superior das costas. E agora, quarto e último ponto, que é o quê? A maldita escápula, né? Ah, Gustavo, precisa ficar fazendo abdução, fecha, abre escápula, é piriri pororó. Pessoal, de fato, quando a gente fala de uma remada pensando em parte superior das costas, isso daqui é importante, ó. Rema, 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 rema. A gente chegou nesse ponto aqui, fazer isso daqui, ó. Ou seja, você querer fechar. Imagina que as nossas escápulas, elas são como se fosse uma porta. Sabe aquelas portas, que elas são duas portas juntas? Que você abre a porta, fecha a porta. Abre a porta, fecha a porta. Como se fosse porta de guarda-roupa. Imagina que as tuas escápulas são exatamente isso. Então é interessante no final desse movimento você querer fazer isso aqui, ó. Fazer esse tiltzinho aqui. Pensando em quê? Em completar o movimento e fechar as escápulas. Neste movimento daqui. Em puxadas, por exemplo, naquele last pull down que a gente fez nesse vídeo também, tu não precisa fazer isso. Não é uma obrigatoriedade. Aqui é uma obrigatoriedade, tá? Então, basicamente separando, pessoal, se a gente pensa em trabalhar musculatura superior das costas, upper back, fechar as escápulas é importante. Puxadas, lat pull down, puxador alto, esse movimento da escápula, via de regra, ele vai ser uma consequência de quando a gente ancora o ombro e traz o cotovelo rumo ao quadril. A escápula é uma consequência. Não é o motor primário daquela ação. Fez sentido isso, pessoal? A gente tem essas duas grandes diferenças. Agora vamos lá, aqui eu vou fazer talvez umas 2 séries de aquecimento só para pegar o peso. E como eu já falei anteriormente, essa, na minha opinião, é uma das minhas máquinas favoritas. Em todos os sentidos, pensando em parte superior das costas, é muito confortável, absurdamente confortável. E eu gosto bastante, daria pra gente mesclar esse tipo de máquina com uma Chinese Row, com uma remada curvada, ou com uma remada cavalinho. Outro ponto importante, né? Quinto ponto, pessoal, que não estava nem no meu roteiro mental. Tem muita gente que começa a fazer isso aqui, ó. Né? Joga. Existe um motivo do porquê. Imagina que isso aqui é o limitador de onde vai ficar o seu peito. Se você começa a fazer isso aqui, você perde o sentido da remada, tá? Então mantenha o teu tronco fixo. Parece irônico, né? Mas existe um motivo do porquê o peito precisa... Ele vai de encontro a este encosto. Que é para ele ficar aqui. Não é para você ficar fazendo isso aqui. Então toca o peito, mantenha ele estável e simplesmente rema. Perceba, eu não estou falando para você ter um movimento robótico ou estático. Mas use da máquina a seu favor. Se você estivesse fazendo uma remada curvada, uma remada cavalinho livre, um serrote, são outros 500. Aí tu pode ficar balançando um pouco o peito, normal. Uma remada baixa, vai acontecer. Mas se você está na máquina e ela te traz essa estabilidade e este conforto, use do conforto da estabilidade para você ter um movimento mais refinado, vamos dizer por assim. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Talvez dúvida comum de vocês, acabamos de falar de escápula. Talvez muitos de vocês estejam perguntando, Gustavo, o que é escápula? Muitos de vocês pensam que escápula é um músculo. Pessoal, escápula é um osso. Escápula é um osso
que ele literalmente fica flutuando nas tuas costas. É óbvio que ele fica ligado a músculos, mas ele é um osso que, diferente de outros ossos do nosso corpo, ele está literalmente ali flutuando nas nossas costas. Não existe como alongar a escápula, porque a escápula é um osso. Você não alonga osso. Vamos lá, pessoal. Quando a gente pensa nesse movimento da escápula, que tentei fazer analogia para vocês de abrir e fechar a porta, minha querida Elo, que está por trás das câmeras, falou: porra, Gustavo, você está abstrato pra cacete. Então vamos lá. Eu vou tentar criar alguns graus de consciência com vocês para tentar fazer sentido. Muitos dão a ideia de vocês tentarem fazer algo de querer fechar as costas, né? Querer espremer alguma coisa com as costas. Ainda acho que isso é um pouco abstrato. Eu gosto muito de pensar primeiro no cotovelo, tá? Lembra, pessoal, que a gente está no bodybuilding, a gente está no fisiculturismo, a gente está no musculação, a gente não está no powerlifting. Então, não basta você mover o peso do ponto A para o ponto B. Ponto importante. Então, o teu objetivo nunca vai ser fazer esse movimento daqui. Como tu faz esse movimento é importante. Primeiro ponto, direcionamento do cotovelo, igual a gente já conversou anteriormente. O cotovelo, ele vai ter que ser direcionado por meio das costas. A escápula, ela é uma consequência desse movimento muito bem feito. Eu vou reduzir o peso daqui para mostrar para vocês. Por exemplo, aqui a minha escápula está aberta. Se a gente pudesse abrir as minhas costas, a minha escápula está aberta. As minhas escápulas estão abertas. Conforme eu estou trazendo o cotovelo para o meio das costas, elas estão começando a ir para uma posição mais neutra, posição anatômica. É a partir desse ponto que eu consigo fazer o quê? Isso aqui, ó. Eu consigo fazer esse movimento como se eu quisesse literalmente fechar as minhas costas. Só que é só a partir desse ponto aqui que eu consigo fazer daqui com consciência. Aqui eu não consigo fazer isso daqui. É humanamente impossível. Então, divida o movimento em etapas. Primeira etapa, traz o cotovelo e pensa no cotovelo. Talvez muito... É comum a gente ver no nosso meio a pessoa falar assim: pô, você está fazendo remada e está trabalhando bíceps. Calma. Lembra que o teu braço, ele é uma extensão do seu tronco. Então imagina que o teu braço é como se fosse uma corda. Você vai amarrar a tua corda aqui e você vai puxar ela. Então ignora, não faça força no braço. Vou dar uma dica, concentre a sua força nos dedos aqui. Faz força ativa nos dedos e ignora o bíceps. Ignora o cotovelo, traz. Você vai chegar exatamente nessa posição daqui. Essa é a posição que você começa a fazer o quê? A fechar as costas, a fechar as escápulas. Depois você solta, elas vão estar abrindo, abriu por completo, estendeu. Remou, escápula em neutra, ponto anatômico, fechou e soltou. Eu estou tentando ser o mais simplista possível, pessoal, porque realmente é difícil. Parece um movimento estúpido, idiota, mas eu entendo que não é. Pelo contrário, muitos de vocês ignoram isso, principalmente quando entra uma coisa chamada peso na jogada. Por quê? Porque quando o peso entra na jogada, fica muito difícil a gente fazer esse movimento daqui pra cá. Por quê? Porque a maioria de vocês faz daqui, ó. Ou seja, a gente usa do movimento de extensão de tronco. A gente faz esse movimento daqui pra trazer o peso, né? Mas percebe que eu não fiz isso daqui. O meu braço ele ainda tá aqui. Eu tô fazendo só um movimento de tronco. Eu não tô fazendo um movimento de braço. E quando a gente fala de upper back, latíssimo, o braço é importante. Não é o tronco. Então muitos de vocês começam a colocar peso e vocês começam a fazer aqui, ó. Por quê? Porque vocês acham que só porque isso daqui chegou até aqui é um movimento completo. Só que vocês trouxeram até aqui através de uma extensão de tronco. Extensão de tronco não tem nada a ver com grande dorsal. Com bóides, deltoide posterior, etc, trapézio. Então talvez a dica mais valiosa que eu posso dar para vocês é se concentrem no braço. Exatamente talvez o que muitos falam. Ignora o braço, não trabalha bíceps, piriporó. Se concentre no braço, por quê? Porque se você concentra no braço, você para de se concentrar nesse movimento de ficar balançando o tronco para trás para querer completar o movimento. Parece fácil, mas não é. Minha dica, reduz o peso aí uns 30% e faz esse movimento. Mais uma vez, pessoal, vocês não querem hipertrofiar o ego. Talvez os 2 anos que você está na academia e tu não vê resultado, não é porque tua genética é ruim, não é porque tu não toma esteroide, não é porque tu não toma GH, é porque o teu treino é uma merda. É difícil ouvir isso. Então se dê o benefício da dúvida de talvez incorporar de tipo assim, talvez o meu treino não seja tão bom quanto eu acho que ele é. Vai te fazer bem isso. Me fez bem. Porque eu já passei por esse processo. Eu precisei me incorporar na minha ignorância e na minha franguice, tirar peso, começar do zero. Quanto antes você fizer isso, mais cedo tu vai chegar no teu resultado. É uma dica
Incorpore, não leve pro mal. Eu sei que é ruim ouvir isso, mas é que realmente é um erro extremamente comum. E eu vou dar uma dica pra vocês. Celular, use ele a teu favor, grava tuas séries. Tu vai perceber exatamente isso que eu falei. Tu vai perceber exatamente o momento onde você começa a trazer o teu tronco, você começa a fazer aqui. Jogar o seu tronco pra trás, tá? Então cria essa noção. Use o teu celular a teu favor. Fazer só uma série aqui, só. Uma série de trabalho. Acho que é isso, pessoal. Não tem mais nem o que falar dessa máquina. Desse tipo de máquina, tá? Esse aqui foi um one-on-one, tudo sobre uma remada horizontal, com o peito no banco. Mas vocês conseguem extrapolar essas dicas para basicamente qualquer remada, neutra ou pronada. Supinada muda um pouquinho o jogo, tá? Depois vai ter vídeo sobre isso. Mas para qualquer remada você consegue fazer essa extrapolação de conhecimento. Próximo exercício, vamos lá. Nossa, essa máquina aqui é animal, hein? Valendo? Vamos lá, pessoal. Máquina da Magnum aqui. Infelizmente, acho que nem existe mais essa marca. Mas vamos lá, o que a gente consegue pegar de insight daqui? Isso aqui é uma remada com peito, mas é uma remada mecanicamente falando que é quase que uma remada baixa, tá, pessoal? Então vocês conseguem trazer ela muito parecida com uma remada baixa no cabo, mecanicamente vai ser exatamente igual, e uma remada baixa na máquina, exatamente igual. Essa daqui que a gente tem aqui. Já devem ter visto já em algumas academias, essa máquina da Hammer, ela tá ficando bem comum mesmo. Mecanicamente falando, elas são bem parecidas, tá? Bem parecidas mesmo. O que a gente tem dessa máquina daqui de interessante? Primeiro, o suporte do joelho. Daqui é absurdamente incrível, dá um conforto fenomenal. Segundo, olha esse mecanismo daqui. Esse daqui. Ele garante que o quê? Que a máquina ela se abra, que eu consiga fazer, ó como é que os braços vão se afastando levemente. Ó, eles vão abrindo, para que no final eu consiga fazer um encaixe escapular com uma precisão absurda. Muito boa. Então isso aqui é uma máquina remada baixa, tá, pessoal? Eu vou fazer com a pegada supinada. Qual que é o bizu da pegada supinada? O importante é que os cotovelos corram rente ao corpo, ou seja, você não abra os cotovelos. Essa é a vantagem da remada baixa. A gente vai estar jogando, mais uma vez, porque a máquina permite esse movimento de pêndulo, a gente vai estar jogando os cotovelos para trás, não é para cima. Então muitos de vocês começam a fazer um encolhimento quase, né? Levanta aqui, ó. Não, tu relaxa o ombro e o que manda é o cotovelo. Esquece o movimento do ombro, pessoal. O movimento ele é do cotovelo, ignora o ombro, ignora o trapézio. Movimento do cotovelo. A gente vai jogar os cotovelos como se fosse querendo acertar o meio das costas. Lembra disso para qualquer tipo de remada. Aqui a gente consegue fazer qualquer tipo de extrapolação para remada baixa, tá? Então o cotovelo para trás, nunca para cima. O que a gente tem de importante aqui? Regulagem do peito. Qual que é o bizu que eu coloquei aqui, pessoal? Eu me coloquei um pouquinho mais elevado do que eu recomendei para vocês em outros vídeos. Vocês podem ver pelo meu grau de flexão aqui de joelho, que eu tô quase que nos 100 graus aqui de flexão de joelho, 105 graus. Por quê? Porque eu gostei do ângulo dessa máquina em questão de como ela faz um pêndulo, como ela faz como que ela faz quase que uma parábola. Na hora que eu me mantenho nessa posição daqui, na hora que eu finalizo o movimento, eu tô numa posição muito mais confortável do que se eu colocasse o joelho 90 graus. Então se eu colocasse o encosto um pino para baixo ou 2 pinos para baixo, tá? Mas aqui é uma exceção à regra. O encosto é a mesma coisa que eu já falei em outras máquinas. Não é para tu fazer isso daqui, tá? Lembra do hiperalongamento que a gente já falou em outros vídeos. Qual que é o bizu aqui? Se você trabalha no hiperalongamento, outros músculos entram na jogada, que não é o teu latíssimo, não é a tua musculatura do upper back, parte superior das costas, porque a gente perde capacidade de produção de força. Para eu alocar aqui, para eu fazer esse movimento daqui, ó, e ancorar as minhas costas na posição correta, quem faz isso é principalmente o deltoide posterior, que não é o que a gente quer estar trabalhando. Então não trabalha com esse hiperalongamento. Não trabalha com esse hiperalongamento.
se manter numa posição onde você já pega aqui, você já começa, você gasta também menos energia, menos fadiga, e você está saindo de um ponto de dificuldade de colocar tensão na musculatura, tá? Mas acho que é isso. Tudo que a gente tinha para configurar. Máquinas de remada, depois que você pega o jeito, é muito tranquilo de estar se alocando e se colocando na posição, na melhor posição possível de a gente estar trabalhando. Agora vamos achar o peso. Pronto, é isso. Dúvida comum, pessoal. Cadência de movimento, né? Velocidade de movimento. Minha visão, tá? Sobre treinamento. Técnica, amplitude, cadência. Cadência é velocidade de contração, tá, pessoal? Basicamente. Ela é padrão ouro. A partir do momento que você progride carga, mais repetição, mais peso, e tu perde cadência, técnica, amplitude, não foi uma progressão. Eu não acho válido. Vocês podem perceber que eu mantive amplitude, exatamente a mesma amplitude. Cadência, a mesma cadência. É claro que a gente vai perdendo velocidade de contração conforme a gente vai chegando próximo da falha. Técnica, sempre igual. Tudo isso para mim é padrão ouro. Nada disso vem depois de peso. E é importante que você faça isso para todas as repetições. Por quê? Porque vamos supor que numa semana tu fez 100 quilos para 8 repetições. Na próxima semana, você tem na sua cabeça que você vai querer estar progredindo mais peso, vai fazendo mais repetição. E aí o que você vai fazer? Às vezes você está fraco, está mais fraco, você dormiu mal, só que você vai se forçar a querer bater aquela quantidade de carga, mais peso, mais repetição. E aí o que você faz? Tu acelera a velocidade de contração, tu encurta a amplitude, por quê? Porque na tua cabeça tu quer colocar 102 quilos ou fazer 9 repetições. E qual que é o grande problema? O grande problema é que você começa a sacrificar a padronização do movimento. Ou seja, o que antes era um padrão ouro, um padrão chave, em questão de eu faço sempre com a mesma amplitude, com a mesma velocidade de contração, você começa a acelerar isso daqui para quê? Para você querer colocar mais peso, mais repetição. Então você perdeu o parâmetro que é mais importante, que é o quê? Qualidade. Você perdeu absolutamente tudo. E aí você começa a deixar de lado variáveis que elas deveriam ser constantes, e a progressão de carga, que é variável, você começa a ser constante, ou seja, você inverte as variáveis. Então, peso ou quantidade de repetições sempre vai vir depois de amplitude, técnica, absolutamente tudo, pessoal. Você nunca deve encurtar a amplitude para colocar mais peso. Você nunca deve acelerar o movimento para colocar mais peso ou fazer mais repetições. Isso não é progressão. Tudo isso sempre deve ser o quê? Constante, o tempo todo. Se você encurta amplitudes, você acelera o movimento para colocar mais peso para progredir carga, isso não é progressão. Então isso sempre deve ser padronizado, por quê? Porque eu já vi muitas pessoas que elas saíram de 100 kg para 200 kg, mas elas perderam os parâmetros-chave, amplitude, técnica e cadência. E não foi progressão, né? Porque se você precisou acelerar o movimento para colocar mais peso, ou acelerar o movimento para fazer mais repetições, e você chama isso de progressão de carga, não é progressão de carga, né? Você só está progredindo o ego e perdendo variáveis importantes que deveriam ser o controle de tudo, tá? Então, é por isso que é mais uma vez importante você filmar o seu treino, usar o celular de maneira inteligente. Por quê? Porque tu consegue ver isso. Porque a tendência é o quê? Da metade pro final da série, a gente começa a acelerar o movimento. A gente começa a perder amplitude, por quê? Porque a gente quer acabar rápido e a gente quer bater uma meta de progressão. Então toma muito cuidado com isso. Mais um motivo importante para você filmar suas séries. Acabamos parte de dorsal. Vamos para agora peitoral e deltoide. Vamos fazer basicamente uma série de cada, tá, pessoal? Uma série de peitoral, uma série de deltoide. Depois a gente vai para braço. Máquina animal, hein?
supino reto na máquina. Ah, Gustavo, essa máquina é diferente do que tem na minha academia. Use os neurônios, faça a transposição do que é mais importante em questão de maquinário, tá, pessoal? Todas as máquinas de supino reto, você consegue tirar todo o proveito do que eu vou estar passando para vocês, tá? Primeiro ponto, fundamental. A altura do banco, pessoal, que vocês vão estar colocando. Via de regra, a gente sempre vai querer deixar o quê? A gente sempre vai deixar o cotovelo mais ou menos uns 80, 70 graus. Se você fica mais alto, se você deixa o banco mais alto, esse ângulo reduz. Se você deixa o banco mais baixo, a gente vai ficando quase que uns 90 graus, tá? Então isso é importante. Segundo ponto importante, pés no chão. Nunca faça supino assim. Tu não tá flutuando, tu não tá no elefante da Tailândia. Pés no chão. Terceiro ponto importante, quadril levemente para frente. Igual eu já ensinei para vocês no nosso treino de push. Estufa o peito. Ponto fundamental. Quarto ponto, que eu também já falei para vocês. Alinhamento de articulações. Punho, cotovelo e máquina. Punho entra por baixo, o cotovelo acompanha. Vocês nunca vão fazer isso daqui. Vocês nunca vão fazer isso daqui. O cotovelo entra por baixo do punho e vocês seguem o vetor da máquina. Isso aqui já resolve muito dos problemas que vocês têm. Esse daqui, encosto das costas, ajusta, baita ponto importante. Isso aqui não tem nas máquinas convencionais, né, pessoal? Mais uma vez, a gente está aqui na Retroflex em São Paulo. O que a gente consegue fazer com este encosto daqui? A gente consegue levá-lo tanto para frente quanto para trás. Eu consigo trazer ele tanto para trás quanto para frente. O que isso muda, Gustavo? Isso muda o ângulo que eu vou estar saindo do arranque. O que eu quero dizer com isso? Isso muda isso daqui. O ângulo que eu vou sair daqui. Quanto mais para frente eu chego, menos espaço eu tenho aqui. Quanto mais para trás eu jogo, mais eu consigo sair de um ângulo favorável para produzir força. Isso vai depender do quê? Do tamanho do braço, é claro, né, pessoal? Mas via de regra, colocar o banco mais para trás e você sair de um ponto de menor alongamento do peitoral é muito mais vantajoso, porque tu consegue sair com mais potência e tu perde menos repetições por causa desse potencial de hiperalongamento. O peitoral vai perdendo capacidade de produção de força, peitoral é qualquer grupo muscular, conforme a gente vai hiperalongando ele, certo? Então eu sair dessa posição é horrível, eu sair daqui é muito melhor, tá? Então é por isso que aqui a gente nem precisa colocar aqueles yoga blockzinhos, né? Pra gente sair de uma posição mais avantajada. Mas é basicamente isso, pessoal, com relação a tudo que a gente consegue tirar de benefício de peitoral. A gente tá fazendo treino de upper, certo? Fizemos dorsal, vamos vir para peitoral. Já aqueci aqui, inclusive já vou colocar até mais uma placa. E essa máquina é pesada pra caramba, pessoal, pra caramba mesmo. Tanto que não tem nem muito espaço para colocar anilha comparado com outras máquinas, porque ela por si só já é muito pesada. Caralho, já ficou pesado pra cacete. Pesou já. Nossa senhora. Nossa, agora pesou, hein? Acho que eu travei. Se vocês voltarem o vídeo, talvez foi por 1 milissegundo que eu pensei em soltar o peso, e porque eu achei que ela tá muito pesada.
Mas é justamente por quê? Porque a gente sai desse ponto daqui, né? Na máquina. Com o peitoral aqui, ele tá totalmente encurtado praticamente. A nossa tendência de achar que tá muito pesado é alta. E realmente tá muito pesado. Mas a percepção de esforço aqui tende a ser muito maior. Por quê? Porque como o nosso peitoral tá totalmente encurtado, a gente não tem capacidade de produção de força. Então na hora que eu tiro o pé daqui, que o peso cai totalmente em cima do músculo, eu achei que eu não ia conseguir fazer nenhuma repetição. Eu comecei a pegar esse feeling conforme o quê? Conforme a gente vai alongando o músculo, a gente percebe que ele consegue fazer força, porque o nosso músculo produz força conforme ele está se alongando, né? Então aqui eu não tenho força nenhuma praticamente. Aqui eu vou ganhando força, vou ganhando, e a partir daqui eu começo a perder porque ele entra num estado de hiperalongamento. Não se emocionar ao longo das séries é muito importante. Manter a calma ao longo da série é importante. Senão a chance de você se lesionar é muito alta, se lesionar é muito alta, e você perde a série, por bobeira. Então essa capacidade de manter a calma ao longo da série, saber se ajeitar, você tem um conhecimento para sair daquele momento, se raciocina, você se ajusta e você vai. Treinar na emoção talvez seja a maior burrice que você pode fazer. Treinar na emoção. Use o conhecimento que tu tem para sair dessas situações. Você já sabe que aqui você não é capaz de produzir força. Deixa o peso voltar, você entra num ponto favorável de produzir força e aí você começa a fazer a série. Que nem, por exemplo, na hora que eu fiz aqui, aqui estava muito pesado. Na hora que eu fui soltando com o pé, né? Porque isso aqui é como se fosse um pezinho onde eu consigo ajustar o ponto de saída da máquina. Eu fui soltando, eu deixei exatamente onde eu queria para eu começar a empurrar e começar a fazer força. Que era o ponto que eu conseguiria fazer força com o músculo num comprimento que ele seria mais favorável para isso. Então você se alinha, bota o pé no chão, faz bracing, estufa o peito, se fixa na máquina e vai. Isso é, mais uma vez, a malícia de ir treinando, de você pegando esses pontos chaves do que você vai estar fazendo em cada posição. Pontos fundamentais. Mais uma vez, alinhar cotovelo, punho e o suporte da máquina. Aqui a gente fez uma série de peitoral, agora a gente vai para o desenvolvimento. Vou estar mostrando para vocês a máquina da Strive ali de resistência de perfil, de mudança de perfil de resistência. Depois a gente vai para bíceps e tríceps, tá? Então foram 5 séries de dorsal, né? 5 séries de dorsal, uma série de peitoral. A gente vai fazer mais um isolado de peitoral, então vão ser 2 séries de peitoral. Uma de deltoide anterior, focada em desenvolvimento, depois a gente vai fazer uma elevação lateral e depois só bíceps só, tá? Tríceps eu não vou fazer hoje no treino de upper, por questão de recuperação. Já fiz um volume já razoável no treino de push, então hoje vai ser só bíceps e é basicamente isso. A gente vai fazer só mais um composto, depois só os isolados. Recapitulando, fizemos um lat pull down, pensando latíssimo, 2 remadas pensando principalmente em upper back, fizemos uma remada na horizontal e uma remada baixa. Fizemos um supino reto, aquele supino da Paramount, não, aquele da Atlantis, e agora a gente vai para essa máquina de shoulder press, que é um desenvolvimento, tá? Vamos lá, a grande máquina de perfil de resistência. O que a gente tem aqui? A gente tem basicamente 3 anilheiros, certo? Então o anilheiro de cima, o anilheiro do meio e o anilheiro de baixo. O que muda nesses anilheiros, pessoal? Basicamente a gente consegue manipular o perfil de resistência. Gustavo, o que é perfil de resistência? Todo mundo fala sobre perfil de resistência. Que diabos é perfil de resistência? Quando a gente fala de perfil de resistência, pessoal, é basicamente que o perfil da máquina aonde vai ficar mais leve ou vai ficar mais pesado. Em que ponto da máquina fica mais leve ou mais pesado para a gente fazer força. Pronto. Traduzindo da maneira mais direta e simples possível. Quando a gente muda o perfil de resistência da máquina, a gente muda basicamente onde fica mais pesado e onde fica mais leve. Numa máquina convencional, por exemplo, de desenvolvimento, no Smith, por exemplo, ou numa máquina no Smith, tá? Ou no Smith ou com halteres, via de regra vai ficar mais pesado onde, pessoal? Aqui. Fica muito pesado para a gente sair de um ponto alongado. Via de regra. Nessa máquina a gente consegue modificar isso. Como assim, Gustavo? Quando a gente coloca no anilheiro do meio, a gente vai ter um perfil de resistência onde a gente vai deixar mais pesado onde? No meio do movimento. Quando a gente deixa no anilheiro de cima, vai ficar mais pesado onde? No começo do movimento. E no anilheiro de baixo vai ficar mais pesado onde? No final do movimento. Vamos lá, pessoal, o que isso muda na prática? Isso muda tudo. Por quê? Porque lembra que eu já falei para vocês ao longo desse vídeo que o nosso músculo ele é muito forte aonde? No meio do movimento. No caso do desenvolvimento, o nosso deltoide ele é muito fraco, muito forte aonde? Aqui. Ele é muito fraco aqui e ele é muito fraco aqui. Se eu deixo muito pesado onde ele é muito fraco, ele vai acumular muita fadiga e muito dano muscular. Gustavo, mas o nosso músculo ele tende a ter mais capacidade hipertrófica quando ele está mais alongado, certo? Aqui, sim.
Só que aqui na máquina fica muito pesado se eu coloco neste anilheiro daqui, que é o inicial. Então a gente precisa ir manipulando isso. Por quê? Porque ao longo do treino a gente vai perdendo força. Se eu deixo muito pesado, onde o nosso músculo é muito fraco, no meio para o final do treino, a capacidade de progressão ela vai sendo cada vez menor, porque o nosso músculo está fraco, o nosso músculo já está fadigado. E aí que entra o perfil de resistência. No caso, o que a gente vai estar fazendo aqui? Eu deixei vou começar aquecendo com a sobrecarga no meio, ou seja, onde o nosso músculo é muito forte. Vou colocar talvez 60%, 70% do peso neste anilheiro e vou colocar o resto do peso no anilheiro aonde? De cima, que é para sobrecarregar onde? Onde o nosso músculo está alongado. Se eu estivesse começando o treino, se eu estivesse no primeiro exercício do meu treino, eu colocaria aqui e no de baixo. E talvez ia mudando ao longo das séries, mudando o perfil ao longo das séries. Por quê? Porque se agora eu coloco o anilheiro no ponto de baixo, onde vai ficar cada vez mais difícil para eu encurtar o grupo muscular, onde ele já está fraco, porque ele já está fadigado por causa do resto do treino, eu vou perder muito da capacidade de produção de carga. Ou seja, eu preciso usar aquele anilheiro no começo do treino, não no final do treino. Mais uma vez, saber do perfil de resistência garante que você consiga extrair o máximo da máquina. Cada máquina, em cada ponto do treino, eu vou usar uma característica dela diferente. Por quê? Porque o músculo está mais ou menos fadigado, mais ou menos fresco. E também por questão de prioridade, né? Se eu tivesse começado esse treino de upper com peitoral e deltoide, é uma coisa. Como eu comecei por dorsal, fui para peitoral e agora estou em deltoide, é outros 500. Então, mais uma vez, saber manipular as variáveis, saber usar as ferramentas ao nosso favor é muito importante. Configuração de banco, pessoal, nessa máquina específica, eu gosto muito de sair de baixo. Na verdade, daria até para colocar mais um pino aqui. Eu gosto muito de sair daqui de baixo, tá? Essa máquina é pesada. Mas é muito pesado, pessoal. É muito pesado mesmo. Só pra sair dela já é pesada, já. Porque pra sair de um hiperalongamento aqui, né? Eu acho que eu vou colocar só umas 3 placas e meia só nela. Vou colocar uma placa onde agora? Eu vou colocar uma placa aqui em cima, tá? No anilheiro de cima. E talvez uma placa de 10... no anilheiro do meio depois. Ai, nossa, cansei. Caralho. Deixa eu ver o que dá pra gente colocar. Eu vou colocar uma de 10 só. Uma de 10 no meio. Bom, vamos lá. Já expliquei sobre toda a parte de escolha de máquinas, né, pessoal? Vamos para a nossa série de trabalho agora. O que eu optei por a gente estar colocando aqui? 60% do peso, 65% do peso sobrecarga na metade do movimento, né? E o resto, quando o deltoide está alongado. Talvez percepções que as pessoas tenham com relação ao treino de upper, né? Que é o treino de hoje. Qual que é a vantagem do treino de upper, pessoal? A gente consegue repetir todos os grupos musculares de membros superiores, isso é óbvio. Mas de via de regra, pessoal, a gente encaixa um treino de upper em que tipo de sequência? Pode ser um push-pull legs, né? Então a gente pode fazer, por exemplo, um push-pull legs upper-lower, então superior e inferior. Pode ser um exemplo de divisão de treino. A gente pode encaixar um treino de upper simplesmente por encaixar, pensando em trabalhar com uma maior frequência e menor volume de membros superiores. Mas o treino de upper ele é muito coringa, né? Como é que a gente monta um treino de upper? Vocês viram aí, basicamente a gente vai escolher uma puxada, uma remada, um supino, um desenvolvimento, uma elevação lateral, um exercício de bíceps e um exercício de tríceps. Essa é a configuração padrão de um treino de upper. É claro que a gente consegue ir modulando dentro disso. Mas vantagens e desvantagens. Vantagens, a gente consegue trabalhar com uma maior frequência, menor volume, a gente consegue repetir mais os membros superiores, com isso a gente consegue ter mais progressão de carga. É um tipo de divisão muito interessante, pensando em quê? Muita progressão. Quais são as desvantagens de um treino numa divisão de upper e lower, por exemplo? A gente não tem muita flexibilidade. Flexibilidade no sentido de querer adicionar mais volume em questão de escolha de exercícios e escolha de exercícios diferentes. A gente não consegue trabalhar com, por exemplo, melhorar um ponto fraco, a gente não tem essa capacidade. Então um treino de upper lower, superior e inferior, ele é razoavelmente engessado no ponto de vista de que não tem muito para onde fugir. É aquilo e pronto. A gente vai ter uma variação de puxada, uma variação de remada, a gente vai ter uma variação de supino, uma variação de desenvolvimento. A gente não consegue trabalhar com diferentes ângulos, a gente não consegue trabalhar com uma grande variação, por quê? Porque o volume da sessão é limitado. Isso torna a divisão de treino ruim? Não, não torna a divisão de treino ruim. Pelo contrário, é uma baita de uma divisão de treino. Mas para quem
quando, por quê, são os outros 500, né? Eu gosto muito dela justamente por causa dessa grande capacidade de a gente trabalhar com uma maior frequência. Na minha concepção, frequência de treino é a rainha da hipertrofia, porque a gente consegue trabalhar com frequência, mais progressão, padronização de movimento. No caso do Upper e Low, a gente vai estar trabalhando com uma maior frequência para todos os grupos musculares. Mas a gente consegue montar uma divisão de treino para trabalhar com uma maior frequência só de um grupo muscular, por exemplo, ou de 2 grupos musculares. Mais uma vez, ter as ferramentas para trabalhar com isso para qualquer grupo muscular. Dentro da Dark, tem uma aula sobre frequência de treino, manipulação de ponto fraco, manipulação também de divisão de treino. Cabe a você ir tendo essas ferramentas no teu arsenal para trabalhar de diferentes maneiras, tá? Então, se quiser se inscrever na Dark, QR Code em algum canto da tela ou no campo de comentários, descrição, qualquer lugar se encontra. Vamos fazer a nossa série de trabalho. Uma manipulação, pessoal, que daria para fazer é o quê? A gente poderia arrancar todas essas anilhas, colocar no anilheiro de cima. Por quê? Porque a gente vai ser muito mais forte ao longo da série. A gente poderia fazer uma segunda série fazendo essa manipulação. Tirar o peso da sobrecarga no meio do movimento, deixar só aqui no começo e o resto vai começando a ficar muito fácil. É um tipo de manipulação que daria para fazer. A gente manipula o perfil de resistência intra-séries. Não vou fazer isso porque eu só ia fazer uma série e tá ótimo já. Agora a gente vai começar os exercícios isolados, tanto de peitoral quanto de deltoide. Terminamos os compostos de exercício de treino de upper. Tem eu esqueci de falar, né? Tem um contra do treino de upper, que é o quê? Ele é extremamente cansativo, né? Porque a gente vai ter que aquecer e progredir em uma cacetada de grupo muscular. Isso cansa, né, pessoal? Por mais que a gente administre bem a série de progressão, a série de aquecimento, isso cansa bastante. O que a gente tem aqui? A gente vai estar fazendo um fly, basicamente. Essa máquina daqui é uma máquina da Nautilus, então a gente vai estar fazendo um fly deitado. A Nautilus, pessoal, não sei se vocês conhecem, foi a máquina, foi a marca de máquina criada pelo Arthur Jones quando ele desenvolveu o HIIT, High Intensity Training. Qual que é o bizu da Nautilus? A Nautilus foi a primeira a incorporar polias variáveis. Não sei se eu vou encontrar aqui com uma grande facilidade, depois se a gente encontrar, a gente mostra, porque aqui está com uma capa a máquina. Mas o que é uma polia variada? Se a gente fosse pegar aqui, pode até ser aqui, ó. Aqui, ó. A polia seria basicamente isso aqui, né, pessoal? Onde passa o cabo. A polia variada é basicamente o quê? O raio da polia, ele vai aumentando ou reduzindo ao longo do movimento. Com isso, o movimento fica mais ou menos pesado em cada uma das fases. Tudo que eu já vinha falando ao longo do vídeo para vocês. A Nautilus, lá há 60 anos atrás, foi a primeira a incorporar isso nas polias. Polias de raio variável. Com isso a gente consegue fazer um match, a gente consegue fazer o quê? Um casamento entre a capacidade de produção de força do músculo e onde vai ficar mais ou menos pesado ao longo do movimento. Nautilus ficou muito conhecida por causa disso. É uma das grandes vantagens dela. Essa máquina aqui é muito antiga. Ela é, na verdade, um pec deck, não um formato de pec deck, porque a gente vai estar trabalhando com o cotovelo fixo aqui, o cotovelo flexionado. Fazer só mais uma série de isolado. E a gente vai totalizar 3 séries de peitoral, 2 séries de deltoide, 5 séries de dorsal e depois umas 2 séries de bíceps nesse treino de upper.
Via de regra, pessoal, minha sugestão, nunca briga pelas repetições, tá? Esse tipo de repetição que eu fiz agora, não faz. Não vale a pena no custo-benefício do treino depois em questão de acúmulo de fadiga, progressão, cansaço, principalmente no final do treino. Então não faça, tá? Eu fiz porque tô brincando aqui pra treinar. Mas não faça no seu dia a dia. Não vale a pena o custo, tá? De ficar fazendo repetições forçadas. Vamos finalizar com bíceps, depois a gente passa um overview também geral pra vocês. Nossa, que máquina animal. Animal mesmo. Muito boa. Vamos lá, pessoal. Vamos fazer um bíceps aqui. Essa máquina daqui era quase que uma evolução, né, do Scott. Por que eu falo evolução? Porque ela é muito melhor que o Scott. Aqui a gente vai estar trabalhando basicamente com o ombro flexionado, né? Por consequência, a gente vai estar trabalhando com o bíceps em comprimento curto. Por isso que a gente vai estar começando por ela. Muito confortável, extremamente confortável. Dicas que eu posso estar dando de bíceps para vocês, pessoal. Que a gente vê muita gente falando sobre braço deficiente, problemas de bíceps. Eu vejo que a maioria dos problemas de bíceps vem de má execução e má técnica, né? Principalmente falta de controle excêntrico. Principalmente em exercícios livres, né? Variações de roscas alternadas, martelo. A pessoa acha que uma rosca martelo é quase que uma remada, né? Faz rosca martelo com 40 quilos, 50 quilos. Bíceps para mim, exercício de bíceps para mim, pessoal, são quase que uma elevação lateral. Você vai ficar progredindo 1 quilo, algumas repetições, e é isso. A maioria das pessoas que eu vejo que tem problema com bíceps, tem problema de bíceps por falta de técnica. Por falta de técnica e por má vontade de treinar. Como assim? Simplesmente não tem qualidade de movimento. A pessoa despenca, não tem controle de excêntrica, não tem a amplitude começa a ficar prejudicada porque a pessoa começa a fazer meio movimento, né? Porque aqui onde a gente é forte de bíceps, a pessoa não trabalha com o comprimento máximo que a gente consegue estar trabalhando de bíceps. Para mim, a grande maioria dos problemas de bíceps vem com relação a isso. E as pessoas tentam compensar isso com mais volume. O que elas colocam? Elas colocam um treino isolado de bíceps. Eu sou a favor de um treino isolado de braço, por exemplo. Eu sou a favor. Desde que para quem, né? Em que sentido para quem? Quando a pessoa realmente precisa de mais volume de braço, mais volume de treino de braço, alocar um dia de braço, pode ser interessante. Só que isso para mim é o último estágio de evolução, por quê? Porque a maioria das pessoas peca no que é mais importante, que é o quê? Técnica e amplitude. Então eu prefiro trabalhar com o mínimo de volume efetivo, ajustando essas variáveis de qualidade de movimento. For necessário aumentar o volume de treino, tenta colocar isso num treino de costas, num treino de peito, num treino de pull, num treino de push. Precisou de realmente mais volume para evoluir, coloca um dia isolado. Ou então trabalha, por exemplo, com uma maior frequência, faz bíceps, por exemplo, 3 vezes por semana. Faz em um treino de costas, por exemplo, dá para fazer num treino de perna também em um terceiro treino. Ah, Gustavo, fazer bíceps antes do treino de perna, eu vou perder rendimento. Porra, se tu acha que tu fazer 4, 5 séries de bíceps antes de treinar a perna, tu vai perder rendimento, você tá sendo muito... Não vou nem falar, né? Mas tá sacanagem comigo, né? Então, você pode trabalhar com essas várias manipulações. O erro que eu vejo muitas pessoas cometerem era o quê? Ficar preso em manipulações únicas de divisão de treino. Ah, push é peitoral, ombro e tríceps. Mas você pode fazer peitoral, ombro e tríceps e bíceps se você quiser. Perna é só perna. Não, você pode fazer, por exemplo, elevação lateral, pensando em aumentar o volume de deltoide, ou fazer um exercício de bíceps ou de tríceps, pensando em aumentar o volume de braço. Volume eu tô falando volume de treino, tá, pessoal? Então você pode fazer essas manipulações na divisão de treino. Trabalhar de uma maneira engessada é um jeito pouco inteligente de ter hipertrofia muscular. É claro que, antes de começar a fazer essas mudanças, acho muito válido você primeiro fazer manipulações mais inteligentes em questão de qualidade, igual eu falei. Mas depois disso, pessoal, não existe regra de divisão de treino. Se você quiser fazer posterior de coxa, dorsal e adutor, você consegue fazer num dia. Se você quiser fazer quadríceps, bíceps e elevação lateral, você também consegue fazer. Mais uma vez, a maioria das pessoas, elas pegam a divisão de treino e começa a fazer a manipulação do treino a partir daí. Não. Primeiro você define volume, intensidade e frequência. Com base nessas 3 variáveis, você escolhe a divisão de treino. Divisão de treino é uma consequência. Divisão de treino não é o objeto principal. Divisão de treino é uma consequência depois que você escolheu volume, intensidade e frequência. Definiu isso, você define a frequência de treino. Definiu a frequência de treino, você define o quê? Definiu a divisão de treino, perdão, você definiu o quê? Escolhe os exercícios. Então, divisão de treino é um meio para um fim, pessoal. Volume, intensidade e frequência derivam a divisão de treino. Vamos lá, terminar esse treino.
Vamos lá, pessoal. Fizemos o overview das máquinas lá de cima de remada. Não vou passar pelas de bíceps, tá? Que é do primeiro andar. Mas vamos passar pela aqui de membros superiores completo. Aqui a gente tem algumas máquinas de peitoral, deltoide e dips aqui, que é o mergulho paralelas que eu considero para tríceps também. Então aqui a gente tem uma máquina de paralelas, nada de especial, não vou nem passar por ela. Essa máquina de supino que a gente passou é uma máquina da Atlantis, é um supino reto. A principal diferença entre ela tá isso aqui, né? A grande maioria das máquinas, ela é uma peça só. Não são 2, 3 peças. Quando são 2, 3 peças, é como se fossem 2, 3 articulações. Por consequência, o movimento é muito mais fino. Essa máquina daqui, a sobrecarga articular é 0. Eu falo isso por quê? Porque eu tenho tendinite no peitoral e eu tenho epicondilite nos cotovelos. E eu, via de regra, sofro muito para fazer press. Sofro muito para fazer variações de supino e desenvolvimento. Aqui eu não sofro absolutamente nada. Por quê? Porque a máquina ela é excepcional. Construção da máquina. Esses vários braços permitem que... Eu já falei em outros vídeos para vocês que, via de regra, a máquina ela está aí, o ser humano precisa se encaixar na máquina. Quanto mais sofisticada é a máquina, mais fácil é do ser humano se encaixar na máquina. E é o que esse tipo de maquinário permite. Maquinário mais refinado, tá? Vamos passar para a próxima. Aqui a gente tem uma máquina de incline press, né? Máquina de supino inclinado convencional. Não tem muita magia daqui. Vocês podem perceber que aqui, pessoal, se a gente for pegar o anilheiro aqui deve caber umas 4 anilhas. Sem colocar o extensor, tá? 4 anilhas. Tem máquina que é muito parecida com essa aqui, que tem gente que coloca 5, 6 anilhas. Essa máquina aqui é uma das primeiras gerações da Hammer. Ela é extremamente pesada, pessoal. Muito pesada, muito pesada. Eu geralmente coloco 5 placas e um pouquinho aqui nessa máquina. Na convencional, nas atualizadas dos anos atuais. Essa aqui dá pra colocar umas 4 placas e você chora. Ela é muito pesada. Máquina de supino reto. Onde é que está a grande magia dessa máquina de supino reto? Ela é convergente, né? Então ela literalmente emula esse movimento daqui, onde o braço, o punho, eles se aproximam. Não é uma máquina que você faz assim. Então ela converge. Isso é muito gostoso. Gostoso em questão de sensação e de conforto. E até pensando em eficiência, esse tipo de conversão é muito boa. Máquina da Magnum convergente. Mais uma vez, olha, se vocês olharem todas as máquinas da Magnum aqui, elas têm isso daqui, ó. Que é o quê? Ela permite basicamente que essa peça daqui, ela entre e a gente faça esse movimento de convergente. Então, mais uma vez, percebe a semelhança que existe entre essa máquina e as outras que eu passei? São vários mecanismos, vários microbracinhos que permitem que... É como se literalmente emulasse cada articulação do nosso corpo. Não é uma peça fixa, por isso que a máquina é tão gostosa e tão eficiente. Mesma coisa dessa máquina daqui. Aqui é um press reto, aqui é um press inclinado. Então a mesma coisa, o mesmo mecanismo daqui, ó, de convergência. Aqui essa máquina é interessante, por quê? Porque a gente trabalha com contrapeso, né? Então o peso dela é fixo. A gente só faz o quê? A gente aproxima ou afasta ela do ponto fixo, né? Então quanto mais para frente eu deixo, mais longe o peso fica do ponto fixo. Por consequência, mais pesado fica, né? Então a gente trabalha aqui com basicamente uma manipulação de momento. E a gente consegue colocar uma sobrecarga externa também. Diferentemente das máquinas convencionais, pessoal, o que eu faço para me alocar? Olha como é que é inteligente a máquina. Eu faço daqui, ó. Para chegar aqui no ponto certo. E o que mexe? O que mexe não é o braço. O que mexe é o quê? O que mexe é o encosto. Ou seja, extremamente inteligente. Muito fácil de entrar, fácil de sobrecarregar, mesmo com isso daqui. Quanto mais afastado, mais uma vez, mais pesado, a gente consegue colocar sobrecarga externa. Fácil de sair do ponto de stick point, né? Aquele ponto mais difícil do movimento que eu já expliquei para vocês. Máquina muito interessante. Aqui a gente tem uma máquina de elevação lateral, plate load também, né? Onde aqui fica muito pesado e aqui fica um pouquinho mais leve. Perfil de resistência bem linear, mas ainda assim aqui fica bem mais leve. Com anilhas é como se fosse uma elevação lateral no cabo isso daqui. Elevação lateral na máquina, elevação lateral na máquina. Aqui a gente tem um pack deck e o outro pack deck que eu fiz também, que já apareceu no vídeo. Aqui é um pack deck da Nautilus, aqui é um pack deck da Tecnogym. Os dois têm polia variada, né? Essa máquina da Tecnogym, pessoal, ela é muito antiga. Era a época que a Tecnogym era boa. Hoje a Tecnogym não é boa, sinto muito. Não é uma boa máquina pensando em hipertrofia. Aqui a gente tem um overhead press, né, da Nautilus, mais uma vez, polia variada, expliquei para vocês. Aqui, se vocês já viram Blood and Guts, Dorian Yates, esse aqui é exatamente o mesmo Smith
que o Dory usava. Mesmo Smith, que, por exemplo, o Jordan Peters tem na academia dele, né? Você deve conhecer o Jordan Peters. Smith da Cybex, perdão, muito conhecido, muito confiável e muito gostoso. O trilho desliza muito bem. Parece idiotice o que eu tô falando, pessoal. O trilho desliza muito bem, mas todo mundo aqui já entrou no Smith, que um lado vai antes do outro, né? A barra também grossa, né? Barra sólida, muito boa de segurar. Então, tipo assim, talvez você esteja vendo o vídeo e fale, porra, Gustavo, isso daí é idiotice. Não é idiotice. O que eu mais percebo de eficiência de maquinário antes de hipertrofia é o quê? Conforto articular. Por exemplo, eu tenho tendinite dos dois cotovelos e tenho tendinite no joelho do quadríceps também, tendão patelar. Tem máquinas que eu não consigo fazer. Por quê? Porque é muita sobrecarga, mais sobrecarga tendínea do que sobrecarga muscular. Aí volta naquela conta que eu já falei pra vocês. O custo-benefício não compensa. Então, não compensa você usar a máquina. Vale a pena, em vez de tu usar o Smith, usar livre mesmo e segue o jogo. A máquina ela é justamente para te oferecer principalmente conforto articular, longevidade. Aqui a gente tem também um press, overhead press, né? Que a gente vai ter um desenvolvimento. Aqui a gente tem um outro desenvolvimento da Nautilus. Aqui a gente tem um press de peitoral, então a gente vai ter um supino de peitoral também. Pela angulação ele é quase que um supino declinado, tá? Pela angulação do braço. Aqui a gente tem um oposto, um supino reto, quase que para inclinado. Lembrando, pessoal, que o que importa é a direção do cotovelo. Dane-se que o banco ele é reto. O que importa é a direção do cotovelo, tá? E o que permite essa direção é justamente o que? A angulação que está o braço daqui, tá bom? O que mais? Aqui a gente tem um supino reto também. Esse aqui acho que é Body Master, não, esse aqui é da Nautilus. Aqui a gente tem um supino reto. Aqui a gente tem outro supino na máquina. Esse supino é extremamente confortável, muito gostoso. Muito parecido com aquele mesmo sistema que eu fiz da remada lá em cima para vocês, um dos primeiros exercícios. Aqui a gente tem um desenvolvimento, que é extremamente pesado também. Aqui a gente tem uma mescla de desenvolvimento com um tríceps francês. A gente consegue fazer um tríceps francês. E a gente consegue fazer uma elevação lateral com esse braço daqui. E aqui a gente tem o desenvolvimento press, que eu fiz para vocês explicando sobre a variação de perfil de resistência, pessoal. E aqui depois o resto a gente tem supinos retos, as primeiras máquinas que a gente tinha da Hammer, os primeiros bancos que a gente tinha da Hammer, que são de banco reto, inclinado, declinado. Os halteres também bem bonitos, tá? Vão até 100 quilos ali. E acho que é isso, pessoal. Passamos por todo o treino de upper, falei um pouquinho das máquinas para vocês, algumas peculiaridades, né? Muitas delas é experimentar para testar, mas acho que o principal insight que vocês têm que ter é, pessoal, as máquinas elas servem para ajudar vocês. As máquinas elas são aliadas. Se a máquina é ruim, não faça a máquina. Se a máquina é boa, faça a máquina. Se a máquina serve no teu propósito atual, faça a máquina. Ah, Gustavo, as máquinas da minha academia são ruins. Simplesmente não façam as máquinas. Não tem muito o que fazer, tá? Então as máquinas elas estão aí para ajudar vocês. Segundo ponto, saibam se adequar às máquinas. Via de regra, as máquinas elas são fixas. Você precisa se encaixar na máquina, a altura do banco, como é que você vai se posicionar, de que ponto tu vai sair, como é que tu vai começar o movimento. Você precisa da inteligência para fazer isso. Eu fiz isso em 90% das máquinas que eu passei para vocês. Ajuste de banco, ajuste de como é que você vai estar se posicionando. Quanto melhor é a máquina, menos você precisa se preocupar com isso. Quanto pior é a máquina, mais você precisa se preocupar com isso. Essa é a grande vantagem, essa é a grande diferença de boas máquinas. E aqui na Retroflex, todas as máquinas que eu testei foram excepcionais. Então é aí que entra um bom maquinário, pessoal. É justamente em você não ter que se preocupar tanto em pô, será que eu vou me colocar numa posição onde o custo-benefício não vale a pena? Aqui todas as máquinas valem a pena, entende? Todas as máquinas valem a pena. Mas na vida de vocês, muitas máquinas que vocês forem fazer não valem a pena. Muitos hacks não valem a pena. Vale mais a pena tu fazer um agachamento no Smith ou livre. Então, mais uma vez, tu ter a malícia de saber identificar isso. Eu passei um pouco disso nesse vídeo. Dentro da Dark Side também eu falo sobre... Tem uma aula de mais de 1 hora só falando sobre máquinas e pesos livres. Por quê? Porque faz diferença. Faz diferença você saber que máquinas tem na academia do teu aluno, saber identificar essas máquinas, saber se vale a pena o teu aluno fazer ou não essa máquina, se tu é profissional. Você, que é praticante, saber identificar ou não. Ah, Gustavo, vale mais a pena eu fazer uma máquina de elevação lateral ou fazer elevação lateral com halteres? Depende da máquina, depende do que tu quer. Então, mais uma vez, saber identificar isso é fundamental. Se quiser se inscrever na Dark Side, QR Code na tela, você já sabe, né? Link na descrição, link fixado nos comentários. Mas acho que é isso, pessoal. Gostou, por favor, se inscreve no canal. Aproveita que ainda é gratuito. Deixa o like, comentário
sugestão de próximos vídeos, dúvidas também, tá? Eu tô coletando as dúvidas de vocês pra gente fazer um vídeo só de resposta de dúvida, tá? Que vai ser muito mais bacana pra vocês eu responder por vídeo do que por comentário. E é isso. Se inscreve no canal, eu vejo você no próximo vídeo. Um grande abraço e bons estudos.